Boa noite, gente. Ai, parece que hoje já tem mais gente do que a semana passada, gente. Vou começar a trocar o dia. Carolzinha, primeira da fila, Carol? Ah, que orgulho! Isadora. Deixa eu ver quem mais, gente. Caroline, que saudade, Carol. Quanto tempo? Camilinha. Camilinha, boa noite. Quanto tempo também? Anderson, entrou, conseguiu hoje, né? Deixa eu ver quem mais. F. Faria, quem que é mesmo? Não sei, gente. Me atualiza aí. Flávia? Paulo, que belezinha, boa noite. André, boa noite. Carol, vai se comunicar com o Paulo aí? Deixa eu ver quem mais, vamos começar. Dedê, boa noite, amor. Hoje tem a técnica, hein, Dê? Dona Elvira, boa noite. Alana Elina. Ah, Roberta, que belezinha. Boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais aqui. Dona Elvira, boa noite. Alcione. Boa noite, gente. Obrigada. Alcione, você viu que tá tudo certo hoje, né? Estão ouvindo bem aí, gente? Tudo certo? Ô, Lucimara, boa noite. Seja bem-vinda também. Bom, gente, ó, o pessoal já tá entrando aí. Acho que a gente já pode ir começando. Tem algumas pessoas mandando aqui no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Ah, Anderson. Eu falei boa noite aqui. Gente, muito obrigada pela presença. Tudo certo. Lid, boa noite. Hoje tem técnica, Lid. Hoje não escapa, tá bom? Vou falar aqui, vou dar uma resumida aqui. Não sei se eu vou conseguir resumir, né, gente? Já viu, né? Quando eu começo a falar, que jeito que é. Mas... Tá lindo o som, senhora? Da hora, gente. Hoje tudo certo com o som. Eu ia dar só uma resumida aqui, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Mas também não vou deixar extrapolar o tempo não, tá bom? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Quem ficar aqui até o final, eu vou fazer a liberação. Depois eu vou disponibilizar no YouTube e no Instagram. Porém, a técnica não vai ser disponibilizada. É só para quem estiver realmente acompanhando aqui e prestigiando o ao vivo, tá bom? Vamos continuar aqui, vamos falar de medo mesmo. Continuar falando do medo, dar uma reforçada aqui. O que o medo causa na nossa mente, como que ele age, de onde vem. Falar sobre isso, falar sobre a importância de não ficar permitindo, de conseguir blindar a mente, né? Para que ele não tome nenhuma proporção e para que ele não fique maior do que a gente. Porque os nossos sentimentos, eles são todos importantes, inclusive o medo, que é um dos mais importantes, vamos dizer assim. E só que ele não pode ser maior. Quando ele toma uma proporção e passa a ser maior do que nós, ele traz uma série de consequências, né? Ele traz uma série de sentimentos negativos e muitas vezes ele até pode estar tentando proteger. Gente, é muito maluco isso. Mas... Ó, meu irmão tá aí, gente, ó. Boa noite, Lê. Pati, boa noite, amor. Boa noite, Isadora. Belezinha, tá acompanhando todas as lives, né? Que belezinha, obrigada, viu?
Paty, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Ellen, boa noite, amor. Minha cunhada. Cunhado de coração, né, Ellen? Então, gente, o medo, a gente não pode deixar com que ele tome uma proporção. Todos os nossos sentimentos são muito importantes. E, Michael, boa noite. Tá sumido, hein, Michael? Põe a Fernanda pra assistir aí também, hein? Põe ela de castigo aí pra assistir. Então, a gente precisa ter o cuidado de conhecer os nossos sentimentos, os nossos medos. Quais são os nossos medos? Medos de quê? De onde eles vêm? E a gente aprender a blindar a nossa mente. Porque quando o medo começa a tomar uma proporção... quando o medo começa a tomar uma proporção muito grande, ele começa a trazer uma série de transtornos, né, para a nossa vida. Porque... se ele fica maior do que nós, não sei se alguém vai se manifestar aí dos meus alunos, os que já fizeram constelação, liberação de medo, constelação principalmente, né, que a gente consegue enxergar como que o medo está vendo, né, está nos vendo e o que ele está tentando proteger. É muito claro, o que eu falo aqui é meio maluco, mas a gente precisa olhar para esse medo, ter o olhar, entender de onde vem. Boa noite, Paty, seja bem-vinda. Ter o olhar para esses medos, quais são esses medos? Medos de quê? Porque a nossa mente começa a gravar memórias, em volta dela, estou falando em volta no sentido figurado, lógico, mas em volta tem o sentimento do medo e eles começam meio que a aglomerar, faz uma panelinha ali. E a mente não distingue se é medo de barata, se é medo de morrer, se é medo da crítica, se é medo de escorregar e passar vergonha. Ela não fica distinguindo. Ah lá, ó. Isso aí, Ellen. Ela não vai ficar distinguindo que tamanho que é esse medo, se ele é pequeno, se ele é grande. Lógico que se for um medo que está enraizado, que está com a gente há muito tempo, há muitos anos... porque tem muita coisa que às vezes vem da infância. E aí esse medo ele vai tomando proporções, ele vai se aglomerando e tomando proporções. E aí, se está tomando proporção, o que isso pode me causar? Eu posso começar a ter crises, pânico, crise de ansiedade, fobias. Isso tudo precisa ser o quê? Ressignificado. Eu preciso colocar um novo significado dentro da minha mente, para que isso não me prejudique. E quando que a gente sente os medos? O medo, ele traz uma sensação que ele vem a partir de situações de perigo. Se a minha mente entende que eu estou em perigo, ela vai trazer o medo. Agora, o medo pode também estar sendo uma proteção de sentimentos que estão ocultos. É como se ele olhasse pra gente e falasse, tô te protegendo. Mas ele não tá protegendo, ele é uma falsa proteção. É como se ele fosse colocando, como se ele fosse uma das barreiras para eu não enxergar o que está atrás disso. Pode ser que atrás tenha uma rejeição, pode ser que atrás tenha uma incapacidade. E ele fica aqui, ó, uma barreira, tentando proteger. Proteger de quê? Para a gente não olhar as nossas dores, que são as mais encralacradas, as que estão mais enraizadas. Então a gente precisa aprender a ter esse olhar, se questionar. Sempre que tem alguma coisa que está incomodando, se perguntar o que eu estou sentindo, estou com medo? Medo de quê? Esse medo faz sentido? Vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Mas é muito importante ir fazendo. Então, quando a gente tem uma situação contrária daquela que a gente está esperando, vem o medo. Contrária daquilo que estava previsto, vem o medo. O medo pode causar estresse, ansiedade.
Ele joga a gente numa situação de fuga ou de luta. Eu vou fugir ou eu vou enfrentar? Eu vou lutar contra isso ou eu vou enfrentar a situação ou eu quero ficar longe dela? E se eu quero ficar longe dela, se eu estou fugindo, tem alguma coisa a mais aí que precisa ser olhada. São sentimentos que a mente vai jogando lá para debaixo do tapete. Aí é como se o medo fosse o tapete. Aí tem umas situações que estão jogadas lá embaixo. O medo vai lá e abafa. Porque para nossa mente é como se ela falasse assim, olha, eu vou te proteger porque você não dá conta de enfrentar a incapacidade, a rejeição, a inveja. E aí ela vai jogando, vai colocando medo. E muitas vezes o medo não faz sentido nenhum. E a gente foge do enfrentamento pensando que é o monstro, que aquilo tudo é imenso. Só que só precisa ser olhado, só precisa ser sentido. Todos os nossos sentimentos precisam ser sentidos. Então eu preciso sentir, eu preciso olhar, eu preciso no mínimo falar, usar o sinto muito. Depois vocês dão uma olhadinha, tem um vídeo meu no meu canal falando sobre o poder do sinto muito. No mínimo eu tenho que falar sinto muito por esse medo que eu tô sentindo. Sinto muito tem um poder muito forte de quebra vibracional. E o medo, ele na escala... Coloca aí pra nós, Matheus. O medo na escala vibracional, na escala emocional, ele vibra em 100 Hz. É escala baixa. Para vocês terem noção, a gratidão vibra em 900. O amor vibra em 500. E o medo é em 100. Então é muito baixo. É emoção de força. Por quê? Porque fica puxando a gente para baixo. Fica jogando a gente para um campo de força que não deixa a gente sair dele. O que precisa fazer? Enfrentar. Olhar. Ter o olhar para isso tudo. Enquanto eu não olho, ele vai ficar voltando. E aí, cada vez mais, estão lembrando da frequência, que eu sempre falo nos meus vídeos. A escala emocional, né? Que tá na tela aí. A frequência é emanada através do nosso coração. Nossa, bati no microfone. Mauricéia, belezinha! Maricélia, boa noite! A nossa frequência vibracional, ela é emanada, ela vai e volta na mesma proporção, com a mesma intensidade. E aí eu tô sentindo medo, o que vai acontecer? O medo vai, o medo volta. É como o universo tá lá, né? Vamos brincar que o universo é o gênio da lâmpada. O que eu estou pedindo para ele é o que ele vai me entregar. Se eu estou vibrando através do meu coração, medo, o que ele vai fazer? Ah, entendi. Código 100, pedido da Celi, código 100, deixa eu devolver medo para ela. Ele não vai... o entendimento não é, coitadinha da Celi, tá com medo, deixa eu mandar alegria para ela. Não, porque na escala emocional tá tudo em paralelo. Eu tenho que ir subindo os degraus. Cuidar desses sentimentos que estão dentro de mim. Para que eu saia do campo de força, para que eu vá para um campo de poder. Quais são as emoções de poder? São sentimentos bons que nós temos. Nós somos como uma TV, uma estação de rádio. Tá, ligou a TV, qual canal que eu quero assistir? Ah, eu quero assistir jornal que tá passando aquele monte de coisa que gera medo? Ou eu vou trocar o meu canal porque eu quero sentir alegria e vou lá para um canal que tem programas engraçados, comédia. A gente precisa... Ah, Aline, boa noite, amor. Seja bem-vinda.
Então a gente precisa aprender a se conhecer, conhecer o que está dentro da gente. E o medo precisa ser questionado. Medo de quê? O medo traz a atenção pra gente. A gente fica em estado de alerta. Ele é necessário, é um sentimento necessário. Necessário para a nossa sobrevivência. Porque ele ajuda a nos proteger de situações de perigo. O que ele não pode? Ser em exagero. Ele tem que ser um sentimento natural. Não pode ser exagerado. Porque se ele está em exagero, ele pode causar pânico. E aí a gente começa a perder o controle. A gente entra totalmente no nosso emocional. A nossa mente racional e emocional, põe aqui. A nossa mente emocional e racional, tô colocando uma imagem aí do iceberg. Colocando uma imagem do iceberg aí para representar para vocês. O nosso racional é a pontinha do iceberg. O nosso emocional é a parte de baixo, é a parte que está oculta. É a parte que a gente não enxerga, que a gente não avalia, que a gente não raciocina. E é a maior parte que tem o controle do nosso comportamento. Então, quais são esses medos que estão lá dentro? É importante se conhecer, porque eu não posso deixar com que isso tome uma proporção muito maior. Crise de pânico, crise de ansiedade. Às vezes, tem necessidade até de procurar uma ajuda médica, psiquiatria, porque toma uma proporção muito grande. Vamos lá? Medo faz parte de nós. Ele faz parte de nós, dos nossos sentimentos. Nenhum sentimento nosso pode ser excluído. Todos os nossos sentimentos precisam ser vistos, precisam ser cuidados, precisam ser olhados, precisam ser acolhidos. Volto a dizer, sentimento é para ser sentido. Não podemos ficar fugindo. Se nós não enfrentamos, se nós não vamos na ferida, a gente não se liberta, não quebra as correntes. E aí? Medo de quê que nós temos? Tem medo de escuro? Tem medo de barata? Tem medo de rato? Medo de altura? Medo de falar em público? Medo de tempestade? Medo de contrair doenças? Medo de voar? Medo de morrer? Quais os medos? Para pensar um pouquinho. Quais os medos que você tem? O que isso tem te causado? O que isso tem causado com você no seu dia a dia? Você já tem aconteceu de você se privar de fazer alguma coisa por causa de medo? Porque o medo fica... Tá o iceberg aí? O medo fica na parte de baixo do iceberg, que é o nosso subconsciente, que é o nosso emocional. Ele molda o nosso comportamento, então ele pode bloquear. Às vezes você deixa de fazer uma viagem, às vezes deixa de abrir um negócio próprio, às vezes deixa de sair de um relacionamento, às vezes deixa de entrar no relacionamento, às vezes deixa de fazer um curso. Tudo isso por quê? Porque a mente aglomera todo o medo lá e comprova que aquilo é verdade. Medo é verdade. Aí o que ela faz? Sabota a gente. Por quê? Porque ela precisa comprovar essa verdade que está dentro dela. Se a gente faz diferente, aquela verdade passa a não ser mais uma verdade. Então ela vai estar sabotando o tempo todo. E quais os sintomas? Porque quando a gente está sentindo medo, emoção, a gente não controla. Eu não controlo quando eu tô com medo, eu não controlo quando eu tô com raiva, não controlo quando eu tô com vergonha. Emoção não se controla. Por quê? Porque ela traz reação física. O medo traz o quê? Pode trazer taquicardia, pode trazer boca seca, tremores. Eu fiz atendimento esses dias de uma menininha que tinha medo. Medo de barata, medo de borboleta.
Quando eu falei para ela que a gente ia fazer uma liberação, uma constelação, que a gente ia fazer uma brincadeira aqui, só de falar, de representar, ela já começou a tremer na cadeira. Foi preciso fazer uma liberação emocional para ela se libertar daquilo ali, para depois ir fazer a constelação. Tremer, chegou a tremer. Pode dar dificuldade de respirar, ansiedade, sentimento de incapacidade. O que o medo traz em você? 98% da população é dominada pela negatividade. É dominada por uma das principais, medo. Nós temos que conhecer a nossa mente para que a gente não entre nessa massa que manobra. 98% é muita coisa. Quais os medos principais? Medo da crítica, medo da pobreza, medo da perda do amor, medo da morte, medo de perder a saúde, medo da velhice, medo de perder a liberdade. E aí? Qual que é o seu principal? Nós temos que reconhecer que o medo faz parte de nós. Não podemos excluir sentimentos. Não podemos fingir que eles não existem. Quando nós fingimos que ele não existe, que aquele sentimento não existe, nós estamos rejeitando um campo de informação que é nosso, que está dentro da gente. E isso pode acarretar em maior tempo de vibração sem a gente saber, de uma vibração que vai trazer mais disso pra gente. Então é muito importante conhecer quais são os seus medos. Nós temos medo do que não é claro pra gente. Medo do desconhecido. Por quê? Porque a gente tem que sair da zona de conforto. A nossa mente subconsciente, que sabota a gente o tempo todo, ela não gosta de mudança. E sair da zona de conforto é sofrido para ela porque ela tem que gastar energia. Ela não gosta. Até o medo joga a gente numa zona de conforto. Então, não se permita conviver com algo que faz mal para você, com algo que é assustador para você. São traumas, são fobias, são sentimentos de medo que têm o domínio sobre a gente. Eu tinha muito medo de grilo, até comentei isso na última live. Oi, Guinaldo, boa noite. Mandar um salve pra Apucarana? Que belezinha! Boa noite, gente. Ó, o Juninho, conseguiu entrar, Juninho? Valdene fazendo comentário. Olha lá, Ediz, é verdade, Ediz. Dr. Matheus, psiquiatra. Tem que encaminhar. Mari, boa noite. Que belezinha, gente. Obrigada. Obrigada pela participação, viu? Eu sei que tem gente, ó, tinha gente que estava na estrada aí, Juninho. Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. Pessoal de Apucarana, ó, um salve aí, pessoal de Apucarana, de Maringá. Os amigos do meu irmão aí que estão assistindo. Sejam bem-vindos, viu, gente? Então, não se permita conviver com algo que é assustador para você. Se permita o autoconhecimento. Se permita conhecer o que está dentro da sua mente, o que está moldando o seu comportamento. É melhor enfrentar, transmutar esse sentimento, sair. Todos nós somos movidos pela dor ou pelo prazer. Aquela coisa, né? Ou aprende pela dor ou aprende no amor ou na dor.
A massa é movida pela dor. Nós viemos de uma sociedade que ensina a negatividade, que ensina que o sofrimento, reclamação, vitimização, julgamento. Por quê? Porque a gente não aprende a olhar para dentro da gente. Então é preciso aprender até mesmo a enfrentar isso tudo e transmutar isso, sair de ser movido pela dor, aprender a ser movido pelo que dá prazer, acolher esse medo, olhar para esse medo. E aí, vou repetir aqui os principais medos, tá? Crítica, pobreza, perda do amor, morte, perda da saúde, velhice e liberdade. Faz um momento de reflexão aí. Qual desses medos que mais domina a sua mente? Quais desses medos que faz com que você esteja nos 98%, que é dominado pela negatividade? Tem algum desses medos que faz parte da sua vida, do seu dia a dia? Algum deles já te impediu de fazer alguma coisa? Porque os nossos medos bloqueiam a gente. Algum deles já impediu de você fazer alguma coisa? Quais as fases da sua vida que você se sentiu influenciado por algum desses? Ele realmente foi necessário? Ele realmente trouxe para você o resultado daquilo que você temia? É preciso se questionar, é preciso perguntar o que realmente faz sentido com relação a esse medo que eu tenho. Eu tinha pavor, pânico de grilo. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Túlio, boa noite, criatura. Leonice, boa noite. Tá assistindo também? Que belezinha. Boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, ó, alguém aqui que pode falar que comprova o pânico que eu tinha de medo. Ana Paula, Leandro. Ediz, eu não lembro se sabia. Eu tinha pavor de grilo quando eu era pequena. Pequena não, que eu sou até hoje, gente. Mas quando eu era criança, pulou um grilo daqueles marrons grandes no meu rosto. E depois disso, eu ficava apavorada cada vez que eu passava perto de um grilo. O que eu precisei fazer? Ah, Flavítia, tá na área, né? Demorou, mas chegou. Seja bem-vindo, amor. Eu precisei fazer o quê? Ressignificar isso. Essa semana teve uns 3 ou 4 dias que entrou um louva-a-Deus aqui em casa. Um não, acho que foram vários, né? Porque entrava e saía. Acabou. Não tem mais. Não vou lá pegar na mão, mas eu passo perto. Se tiver na grade, eu vou lá, tiro. Se tiver paradinho ali, pode ficar. Se voar, só dou uma desviadinha. Já não tenho mais aquele desespero. Era uma coisa assim, pra mim era assustador. Ah, Lailinha, Miguelito. Belezinha, viu? Beijo, amores. Pra mente, gente, é tudo medo. Se é medo de morrer, se é medo de barata, se é medo de grilo, se é medo de não ter dinheiro pra pagar a conta, se é o medo da escassez, se é medo de enlouquecer, tudo é medo. Então, a gente precisa olhar para esse medo, tá bom? Nossa mente é a soma de todos os hábitos que temos, né? Os hábitos ruins, eles abrem portas para outros hábitos negativos entrarem. Então, eu preciso ter o cuidado desses sentimentos que são de baixa vibração. Tenho medo do futuro, o que eu vou ter? Ansiedade. O medo do futuro é o quê? De não conseguir pagar minhas contas? É o medo de morrer? Aí eu fico vivendo o futuro, nossa mente ela tem uma linha do tempo. Passado, presente e futuro. Se eu fico muito preocupada com o futuro, o que vai acontecer? A ansiedade reina.
A ansiedade toma conta. O que eu preciso fazer? Definir propósito. Eu tenho que ter propósito. Eu tenho que ter metas. Eu preciso saber aonde que eu quero chegar. Por quê? Quando eu defino o propósito, o que eu quero para mim, a minha mente já começa a focar naquilo ali. E eu começo a dispersar todo o medo que vem. Eu começo a moldar a minha mente para sair da dor e começar a viver pelo que dá prazer, pelo que eu quero. E aí eu consigo raciocinar. Eu consigo pensar, achar soluções. Os problemas, todos eles têm alguma coisa ali, um fundo emocional que precisa ser olhado. Então, se eu saio do meu emocional, que é viver na dor, eu passo a ter soluções, enxergar soluções onde não tinha. Enquanto eu estou naquele emocional negativo, eu não enxergo o outro lado. Eu não vejo essas catarses, eu falo muito de catarses, né? Eu não vejo essas catarses como oportunidades de cura. Eu não vejo como o que eu preciso curar dentro de mim, quais as feridas, o que esses momentos difíceis, né? As catarses são momentos difíceis que a gente passa. O que esses momentos difíceis estão trazendo? Estão querendo mostrar. Às vezes eles vêm suave e às vezes eles vêm que nem um tsunami. Ô, Camilinha, o que foi o termo que você usou hoje mesmo? Vem de balde? Não lembro o termo que você usou. A Camila estava quietinha, você viu, Flávia? E aí eles vêm aquelas situações que já vem tudo de uma vez. Por quê? Tudo tem fundo emocional que precisa ser olhado. Definir o propósito, gente, é aquilo que move a gente a acordar antes do despertador. É ter motivação. Motivo para ter ação. Para pensar um pouco. Você tá meio apático? Ai, despertador, quando tá despertando, faz até assim, ó. Não quer sair da cama? Se você tem um propósito definido, você tem uma razão, um motivo para ter ação. Outra coisa, ter autodisciplina. Você precisa ter domínio sobre você. Você precisa dominar, ter consciência. Se você não tem domínio, algo ou alguém vai te dominar. Alguma emoção pode te dominar. O autoconhecimento traz essa escolha pra gente. Pra gente ter o domínio, porque ter o controle do nosso comportamento. Volto a dizer, emoção não se controla. O que a gente controla é o comportamento em cima daquelas emoções. Medo, tem um monte de reação física, que eu já falei ali. O que eu consigo moldar? O meu comportamento diante do medo. Vou enfrentar ou vou fugir? Vou olhar o que está por trás dele ou deixa pra lá? Se eu deixo pra lá, uma hora qualquer ele vai voltar. É ou não é, gente? Quem tá aí? Oi, Vilma, boa noite. Não conseguiu entrar? Ah, de baciada. Verdade, Camila. Eu falei hoje que vem de tsunami. Ela falou vem de baciada. Os problemas que vêm em cima da gente. É de baciada, verdade. Então, quem que vai trazer o reconhecimento, o entendimento dos cenários que a gente está inserido? O autoconhecimento. Olhar para dentro da gente. Saber o que fazer. Voltando no saber o que fazer, pelo menos o Sinto Muito, gente. Assiste meu vídeo do Sinto Muito, por favor. Assiste e dá um curtir, por favor, também. Lidar com as adversidades. Fracasso. A gente tem muito medo da crítica, medo da rejeição. Lidar com os fracassos, eles são oportunidades de cura. E quando a gente vai se fortalecendo, quando a gente vai olhando essas dores que estão ali guardadas, a gente vai aprendendo com elas. Elas são oportunidades de cura. Todos os nossos sentimentos
que são de frequência baixa, que são de força. Eles são para trazer alguma cura pra gente. Então esses sentimentos, eles têm que ser vistos como essa oportunidade. Se eu continuo fazendo as coisas do mesmo jeito, eu vou ter o mesmo resultado. Cuidado com as influências. Esse aqui é bom, hein? Ambiente e pessoas ao seu redor. Como que são? Como são as pessoas? Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Quem são os seus mentores? Quem são as pessoas que você segue? Quem são as pessoas que estão à sua volta? Pai, mãe, cônjuge, filhos. São pessoas que mais ativam as suas dores ou pessoas que mais te colocam para frente? Celi, como é que eu faço? Porque não são pessoas que me colocam para frente, que me ativam mais medo ainda, mais sentimento negativo ainda, e são pessoas que eu convivo no dia a dia. Então começa a olhar o que você quer para você. Começa a aprender como blindar a sua mente. Você não precisa se afastar dessas pessoas. Você precisa ter consciência do cenário que você está inserida. Tem que ter consciência. Eu estou com uma pessoa negativa. Eu estou com uma pessoa com muitas crenças limitantes. Estou com uma pessoa que me bloqueia, que coloca mais medo ainda na minha cabeça. Às vezes a gente está querendo fazer alguma coisa, aí vem alguém e fala, não faz isso não. Não faz isso não, porque pode acontecer isso, isso, isso. As pessoas, elas dão as opiniões baseadas na mente delas, na verdade que está dentro da mente delas. Quem já fez aula da mente comigo aqui sabe disso. Elas falam baseadas no que vem dos padrões ancestrais delas. E aí, você? A sua autoconfiança, olhar para dentro de você e falar, não, peraí, eu vou enfrentar isso aqui, eu consigo, eu dou conta. Vai ser fácil? Provavelmente vai ter um desafio grande aí, mas e aí? Não, eu dou conta, eu enfrento. O que é mais fácil? A gente não enfrentar e entrar numa zona de conforto. Então o ambiente que a gente está inserido, as pessoas pelas quais as pessoas que estão em nossa volta, elas podem influenciar muito se a gente não sabe blindar a nossa mente. Que tipo de vídeo que você está assistindo? Que tipo de programação que você está assistindo? Quais são os seus mentores, as pessoas que você tem como referência? Você está buscando conhecimento? Aproveita o seu tempo, estuda. Vai estudar física quântica. Vai estudar o autoconhecimento. Aproveita seu tempo, está fazendo algum serviço operacional, coloca um fone de ouvido ou coloca um vídeo no celular, mas de coisa que você está aprendendo para chegar no seu propósito. Tenha consciência de no que você está inserido. Se não tiver consciência, aqueles sentimentos vão tomar conta de você. Aquelas pessoas que estão em sua volta vão ter o controle sobre você. Lembra do barco que eu falo, sempre falo do barco? O barco da sua vida é seu. Não deixa ele no meio do mar. Tempestade leva para um lado, onda leva para o outro, vento leva para o outro. O que é isso? É o chefe que levou para lá. Agora é o marido ou a esposa que levou para cá. É uma situação difícil de escassez que eu estou passando, que está balançando e desequilibrando. Você precisa pegar o controle. Ter consciência. Saber o que está sentindo, saber o que está passando. Saber o porquê essas situações, essas turbulências estão vindo para a sua vida. Todas elas vêm para ensinar alguma coisa para a gente, só que a gente não olha. As catarses, todas elas vêm para ensinar alguma coisa. Maria Vitória, seja bem-vinda, amor. Então, gente,
conhecer, autoconhecimento, saber as leis universais, o que rege esse mundão de meu Deus aqui. Quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais a gente consegue se blindar, mais a gente consegue fazer essa limpeza, limpar o nosso lixo emocional. Ó, vou ter que correr, ó a hora. Limpar o nosso lixo emocional. O que a gente bebe não serve pro corpo, o que a gente faz? É eliminado através do xixi. O que a gente come que não serve pro nosso corpo, o que acontece? É eliminado através das fezes. E o nosso lixo emocional, que não serve, lixo emocional é lixo, não serve para o nosso emocional. O que a gente faz com ele? A gente não faz nada, eles ficam ali, ó, entupindo encanamento. E cada vez mais vai entupindo. E aí a gente entra naquele emaranhado que quando você olha, você fala, minha nossa, como é que eu saio disso? Não enxerga solução para sair dos problemas. Aí tem que vir aqui liberar. Oi, Lu! Boa noite, Lu! Seja bem-vinda! Então, autoconhecimento, gente. Respiração, respira e faz pergunta para você. Por que eu estou com medo? Medo de quê? Qual é a pior situação? O que de pior vai acontecer se eu enfrentar esse medo meu? Faz essa pergunta. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Quando você se pergunta assim, você começa a olhar, poxa, mas parece que não é tão grave assim. Ué, não é tão grave não. Certo? Então comece a se conhecer. Nossa mente age de acordo com o que desejamos de coração. Cuidado. O que você está desejando de coração? O seu comportamento vai ser moldado de acordo com o que está lá. Você está pedindo para o universo coisas boas ou coisas ruins? Você lê, mas eu não peço coisa ruim. Você que não sabe, com seus traumas, com seus medos, com todas as crenças limitantes, com todos os paradigmas que estão dentro da sua mente. É isso que precisa conhecer. E se livrar disso. E começar a abrir espaço, ter o entendimento de como colocar essas coisas boas na mente. Então, o exercício do elástico eu já passei na outra live que eu fiz, que era para sentimentos negativos. O mesmo vale para o medo, né? Ter um elástico na mão. Cada vez que sentir medo, dá uma elasticada, sente a dor. O corpo precisa sentir dor para começar a trazer para a consciência de que aquilo faz mal. É uma dor emocional, sentir medo, sentir raiva, sentir tristeza. É uma dor emocional, só que a gente não sente a dor. A gente não sabe que é. Então, quando a gente faz o exercício do elástico, a gente começa a moldar a nossa mente. Por quê? Porque aquilo machuca. Põe elástico de borracha. Põe elastiquinho de cabelo, não, porque não dói muito. O corpo precisa sentir. Certo, gente? Ó, olha a hora. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Constelação. Carolzinha adora fazer constelação, né, Carol? Entende todo o cenário. Aí, Lu, verdade. E acontece mesmo, Lu, porque a nossa mente começa a cocriar. Eu já falei isso em alguns vídeos. Deus é o criador de tudo isso. E nós acabamos cocriando a nossa realidade com aquilo que a gente pensa e sente. E com as ações que a gente tem. Pensamento gera sentimento, que gera ação, comportamento, que vai gerar o resultado. Aqui, ó, fica em círculo isso, ó, rodando. Então, quando a gente está sentindo, aquilo vem do nosso coração, o universo não vai ficar classificando. Ah, tá sentindo coisa ruim, não vou devolver isso não. Ah, que bom, tá sentindo coisa boa, esse eu posso devolver. Não é assim que funciona.
ele devolve mais do mesmo. Você tem mais do mesmo. Tá sentindo medo? Vai receber mais situações, mais pessoas que vão fazer você sentir medo. Certo? Então, nós criamos realmente o nosso futuro, os nossos pensamentos de agora, eles estão criando o nosso amanhã. O que nós estamos pensando e sentindo, o que nós estamos sentindo e vivendo agora, é porque nós já pedimos lá atrás. Desculpa, gente. É porque nós já pedimos lá atrás, está sendo entregue agora. Tem um vídeo no YouTube que eu sempre passo pro pessoal aqui, que é Canal da Luz, não lembro direito o nome. Chama-se, ó, O Entregador. Se vocês tiverem oportunidade, assistam para vocês verem. É um vídeo que é engraçado, né? Foi feito numa forma de comédia. Ó, a mão direita coçando, gente, que beleza. Amigos da Luz, eu acho que chama. O Entregador. Esse vídeo... Valeu, Isa! Esse vídeo mostra de uma forma bem, assim, bem-humorada, o que o universo está entregando pra gente. Então, hoje nós estamos recebendo aquilo que nós pedimos ontem. Só 20%. 80% dos pensamentos que nós temos hoje, eles são iguais aos que nós pensamos e sentimos ontem. Então, amanhã, se eu não começo a trabalhar minha mente para pensar diferente, amanhã 80% dos meus pensamentos são os mesmos que eu pensei hoje. Então, se eu não começo a mudar a minha forma de pensar, o que vai acontecer? Daqui 5 anos, daqui 10 anos, nada na minha vida mudou. Eu não plantei a minha sementinha para mudar. Valeu, super fã. Então nós temos que começar a plantar a nossa sementinha agora. Do que eu quero lá na frente? Porque hoje eu já estou recebendo o que eu pedi lá atrás. Gente, vamos lá? Então, ó, eu vou despedir agora, porque nós vamos... eu vou continuar agora com quem está ao vivo, eu vou fazer a liberação emocional. Porém, o vídeo vai ser encerrado agora, porque nós vamos disponibilizar depois no Instagram e no YouTube, tá? Espero que vocês tenham uma ótima noite. Dia 19 de outubro é a próxima live. Conto com vocês, vou ver o tema que nós vamos trabalhar. Cada live nós estamos trabalhando um tema diferente, né? Toda live tem um exercício da alta conexão, né? Pra gente estar sempre conectado aí com Deus, com o universo, com as leis universais, para que a gente vá trazendo cada vez mais esse autoconhecimento e ficando cada vez mais leve, libertando das correntes. Tá bom? Gente, muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus. Alana, Elina, eu que agradeço, amor. Muito obrigada.